Você já parou para pensar que a sua rotina matinal, aquele momento de paz e tranquilidade no banheiro com o seu celular na mão, seria considerado uma luxúria inimaginável para os reis mais poderosos da Idade Média? Se você acha que a vida nos castelos era apenas sobre banquetes regados a vinho, música de alaúde e batalhas épicas, prepare-se para ter essa ilusão completamente destruída agora mesmo, porque a verdade sobre o saneamento medieval é tão bruta, nojenta e perigosa que vai fazer você dar valor a cada azulejo da sua casa. Então, aproveite para se inscrever aqui no canal, pois hoje vamos descer pelas entranhas de pedra das fortalezas mais famosas da história, para revelar o que acontecia quando a natureza chamava e não havia descarga, papel higiênico ou qualquer vestígio de dignidade. Começando por um segredo que os historiadores românticos tentam esconder a todo custo. Imagine que você é um nobre de alto escalão vivendo no século XII em um castelo imponente, cercado por paredes de pedra com metros de espessura e tapeçarias luxuosas. Mas, apesar de todo o ouro, existe um problema básico que ninguém consegue ignorar. Para onde vai tudo o que o seu corpo descarta diariamente? A resposta curta é que, na maioria das vezes, o seu banheiro era um buraco na parede que dava diretamente para o vazio, muitas vezes em cima de um fosso cheio de água estagnada, dejetos e, para ser bem específico, uma mistura insalubre de tudo aquilo que você nem quer imaginar. E é exatamente aqui que a história começa a ficar chocante, pois esses espaços, conhecidos como garderobes, não eram apenas banheiros, mas também lugares de defesa e até de esconderijo para documentos importantes, já que ninguém em sã consciência se aventuraria a revirar o conteúdo de um poço séptico medieval para encontrar um tratado de paz ou uma carta de amor escondida. O nome garderobe, que em francês significa guarda-roupa, não foi escolhido por acaso, pois os nobres perceberam, talvez da pior maneira possível, que o amoníaco presente nos vapores que subiam desses banheiros acabava por repelir as traças e outros insetos que adoravam destruir as vestimentas ricas em lã e seda. Então, eles penduravam suas roupas de gala nas paredes próximas às latrinas para que o cheiro forte, que para nós seria insuportável, atuasse como um repelente natural, o que nos faz pensar no nível de desespero que eles enfrentavam para manter o status enquanto viviam em ambientes onde o odor era, na visão de um homem moderno, absolutamente catastrófico. Mas para eles era apenas a rotina e o cheiro da própria vida. Mas não pense que ir ao banheiro era uma tarefa simples, pois as garden-robes eram frequentemente situadas nos cantos dos castelos, projetadas para fora da alvenaria, deixando o ocupante suspenso sobre uma queda livre vertiginosa que podia atingir dezenas de metros. E o medo de cair, embora fosse um risco real, não era o perigo principal, já que existiam relatos assustadores de invasores que utilizavam justamente esses dutos de esgoto para se infiltrar nas defesas inimigas, subindo pela escuridão do duto, cobertos de toda sorte de imundície para realizar assassinatos silenciosos, o que significa que o seu momento de maior vulnerabilidade era literalmente a brecha de segurança perfeita para um espião. Afinal, quem suspeitaria de alguém que surge do fundo de um poço de excrementos? Agora, vamos falar sobre o que eles utilizavam no lugar do papel higiênico, porque se você reclama que o papel de casa é fino demais, saiba que os medievais não tinham essa sorte, pois eles dependiam de elementos naturais como musgo, folhas, lã velha ou lascas de madeira, dependendo da sua condição social, e em alguns casos usavam o tersorium, um instrumento com uma esponja na ponta que era compartilhado em espaços públicos, uma prática que nos dias de hoje, com o nosso conhecimento sobre germes e bactérias, soa como um pesadelo sanitário completo. E é importante lembrar que a medicina da época ainda estava presa à teoria sobre miasmas, o que tornava a higiene algo extremamente negligenciado, já que acreditava-se que o banho constante abriria os poros do corpo para a entrada de doenças, fazendo com que o uso dessas ferramentas coletivas fosse apenas uma das muitas formas pelas quais colônias inteiras de patógenos eram espalhadas sem que ninguém tivesse a menor noção do porquê tanta gente adoecia de repente. E se você acha que o castelo era uma estrutura perfeitamente planejada para o conforto, você está redondamente enganado, pois a maioria dessas latrinas eram construídas sem qualquer sistema
sistema de ventilação, concentrando odores pestilentos, vapores tóxicos e umidade constante, transformando esses recintos, que deveriam ser simples locais de alívio, em verdadeiras câmaras de tortura olfativa. E é por causa dessa configuração arquitetônica que muitas vezes vemos castelos medievais com manchas escuras na base das muralhas, marcas deixadas por séculos de dejetos caindo e escorrendo pela pedra, criando uma paisagem visual que certamente não é o que os contos de fadas nos venderam através dos séculos. A vida das mulheres, por outro lado, trazia desafios adicionais, já que o vestuário complexo exigia a ajuda constante de criadas para que pudessem realizar suas necessidades fisiológicas, eliminando totalmente o conceito de privacidade que prezamos hoje. E é fascinante observar como a arquitetura interna evoluía conforme o castelo crescia, ganhando mais níveis, mas mantendo a mesma lógica primitiva, onde o rei e a rainha tinham suas latrinas privativas, muitas vezes protegidas por cortinas ou pequenas antecâmaras, enquanto o restante da corte precisava se contentar com latrinas coletivas que serviam para dezenas de pessoas, gerando filas, discussões e, acima de tudo, um ambiente que testava a paciência dos mais nobres. Mas, se você acredita que a vida fora dos castelos era melhor, lamento informar que o povo comum, vivendo em vilas e cabanas de madeira, tinha uma situação muito mais precária, pois onde não havia um sistema de guarda-robe, o conteúdo era simplesmente descartado em baldes e jogado nas ruas ou em fossas rudimentares próximas às casas, o que, misturado com a água da chuva e a falta de saneamento, criava o cenário perfeito para surtos constantes de doenças, mostrando que a hierarquia social medieval também se refletia na forma como cada um podia ou não se livrar dos seus próprios resíduos. E a disparidade entre o castelo e a vila era abismal, mas nem o rei estava imune aos riscos de infecções causadas pela proximidade com esses detritos. Existe um caso emblemático na história que ilustra perfeitamente o perigo desses sistemas, ocorrido em 1184, durante uma assembleia em Erfurt, na Alemanha, quando o chão do salão principal de uma igreja cedeu sob o peso de centenas de nobres reunidos, fazendo com que todos caíssem diretamente na latrina do subsolo, que estava cheia de dejetos acumulados de muito tempo, resultando na morte de dezenas de pessoas, não apenas pelo impacto da queda, mas por afogamento no meio de toda aquela sujeira. Um evento que hoje soa absurdo, quase cômico se não fosse trágico, mas que serve como um lembrete cruel de que a arquitetura medieval, por mais imponente que fosse, escondia falhas estruturais que podiam transformar a ostentação em uma vala comum em questão de segundos. A psicologia por trás desses hábitos é o que mais nos intriga, pois como eles conseguiam viver com tanto odor, tanta sujeira e tanto risco sem desenvolver uma aversão extrema? E a resposta é que o ser humano é uma criatura de adaptação, onde o normal é definido pelo ambiente em que nascemos e crescemos. Portanto, para eles, a vida no castelo era o auge da sofisticação e da segurança, mesmo com todas as limitações sanitárias que hoje consideramos inaceitáveis. E ao analisarmos esses fatos, percebemos que o nosso conforto moderno, com água encanada, saneamento básico e higiene pessoal, é uma conquista histórica relativamente recente. Um luxo que foi comprado com séculos de evolução da engenharia, da medicina e da compreensão sobre microbiologia. E não se engane pensando que esse conhecimento sobre o saneamento medieval não trouxe inovações, pois a necessidade de manter os postos de dejetos limpos ou de direcionar o fluxo para rios, ainda que de forma rudimentar, forçou os construtores a repensarem o layout dos castelos, introduzindo inclinações nas paredes e canais de esgoto que servem como precursores dos nossos modernos sistemas de esgoto. Ou seja, até na forma como iam ao banheiro, os medievais estavam, de alguma maneira, pavimentando o caminho para o mundo em que vivemos hoje, mesmo que através de tentativas e erros que custaram a saúde de gerações inteiras e mudaram o curso de muitas dinastias através de epidemias causadas pela falta de cuidado. Ao longo dos séculos, essa estrutura de banheiro evoluiu, mas o princípio básico da gravidade manteve-se soberano até a invenção da válvula de descarga, que só ganharia força séculos depois, quando a civilização finalmente entendeu que não bastava apenas esconder a sujeira, era necessário removê-la completamente do ambiente habitacional. E olhar para trás nos mostra que a história da humanidade não é apenas uma sucessão de reis e guerras, mas também uma batalha constante contra o nosso próprio corpo e as consequências inevitáveis da nossa existência. Uma luta diária que
que era travada nas garderobes escuras e úmidas dos castelos mais famosos da Europa. Se você está impressionado com a crueza desses fatos, pense que cada pedra desses castelos tem uma história para contar, uma memória de alguém que estava ali em um momento de absoluta vulnerabilidade, tentando manter a postura em meio a situações que hoje seriam vistas como o fim da civilização. E é por essa razão que o nosso canal se dedica a trazer esses detalhes que os livros de história escolar preferem omitir, preferindo focar na glória das coroas, enquanto nós preferimos focar na realidade da vida, naquilo que era real, palpável e, muitas vezes, bastante desagradável para quem vivia aquele cotidiano. Pois a história não precisa ser bonita para ser fascinante, e entender o passado como ele realmente era é a melhor forma de compreender o privilégio que temos de viver no presente. Você já imaginou o choque de um nobre medieval se ele fosse transportado para o nosso tempo e visse um banheiro moderno, com porcelana impecável, água corrente limpa e todo o conforto que temos? Ele provavelmente acharia que tinha chegado ao paraíso, ou talvez, por ter vivido em um sistema onde a sujeira era onipresente, ele nem soubesse por onde começar. E essa distância entre os tempos é o que nos fascina, pois a evolução humana não é apenas tecnológica, é comportamental, é a mudança de hábitos que moldam quem somos hoje. E cada vez que você entra no seu banheiro, considere-se um privilegiado por viver em uma época em que a higiene não é apenas um conceito, mas uma realidade acessível por um simples toque no botão. Mas a jornada não termina aqui, pois existem muitos outros segredos ocultos nos corredores desses castelos, desde os sistemas de aquecimento primitivos até a forma como eles preservavam os alimentos sem refrigeração. Tópicos que continuaremos a explorar em futuros vídeos, sempre com essa abordagem direta, energética e focada no que você quer saber, sem rodeios e sem filtros, porque a história não para, e a nossa busca por entender como tudo começou é o que nos move a continuar trazendo essas revelações surpreendentes para você que não se contenta apenas com a superfície dos fatos. Então, antes de encerrarmos, reflita sobre o quanto a sua vida mudou desde aquele período, o quanto as doenças que dizimaram populações inteiras no passado foram controladas graças a pequenas mudanças de comportamento e o quanto a ciência nos proporcionou esse nível de qualidade de vida. E se você chegou até aqui, é porque você tem a curiosidade necessária para desbravar os mistérios da humanidade. E nada nos deixa mais felizes do que saber que você está conosco nessa jornada de descoberta, aprendendo sobre a Idade Média não através de filmes, mas através de fatos históricos que mostram o lado real, chocante e, por que não, um pouco engraçado da nossa própria trajetória. Se este conteúdo abriu seus olhos para uma nova perspectiva sobre o passado, não deixe de compartilhar este vídeo com aquele amigo que sempre reclama da falta de sinal de internet no banheiro, pois ele vai descobrir rapidamente que a situação poderia ser muito, mas muito pior. E para garantir que você não perca nenhuma dessas revelações futuras, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas, pois temos muito mais por vir, com histórias que vão te deixar de queixo caído sobre como a vida era, como ela se tornou o que é hoje e, acima de tudo, o quanto o passado, por mais estranho que pareça, é a chave para entendermos quem somos e por que vivemos da maneira que vivemos, valorizando cada conforto que muitas vezes tratamos como garantido, mas que na verdade é uma conquista monumental da civilização humana. Finalizando nossa imersão de hoje nas garderobes medievais, fica a lição de que o poder, a riqueza e a linhagem real não podiam proteger ninguém das necessidades básicas do corpo, uma igualdade imposta pela própria biologia que, apesar de todos os esforços e da arquitetura imponente, sempre trazia a realeza de volta para a realidade, uma realidade que, para nós, é um lembrete vívido de que a história é feita de seres humanos reais, com problemas reais, vivendo em condições que hoje mal conseguimos conceber, mas que fazem parte do tecido da nossa existência. E é justamente nessa exploração das entranhas da história que encontramos as conexões mais profundas e surpreendentes. E é por isso que contamos com a sua presença em cada novo vídeo, para continuarmos juntos desvendando os segredos de um passado que, embora distante, ainda ecoa na forma como organizamos o nosso mundo. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal sobre a vida cotidiana na Idade Média, onde detalhamos desde a medicina bizarra até os costumes alimentares mais estranhos que você pode imaginar, pois cada peça desse quebra-cabeça histórico nos ajuda a formar uma imagem mais nítida de como a vida funcionava, revelando que a Idade Média estava longe de ser um período
período de estagnação, sendo na verdade um caldeirão de mudanças, lutas pela sobrevivência e inovações que, embora brutas, foram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade como a conhecemos hoje. E cada detalhe, por menor que seja, como a forma de ir ao banheiro em um castelo, é uma janela aberta para entender a complexidade de uma era que ainda tem muito a nos ensinar. E esperamos que esse conhecimento tenha tornado o seu dia um pouco mais interessante, instigante e, claro, cheio de gratidão pelo seu banheiro limpo e funcional. Porque, no final das contas, é nos detalhes da vida diária que a história ganha vida e se torna relevante para todos nós, independentemente de estarmos no século XII ou no século XXI. Portanto, fique ligado para o nosso próximo encontro, onde vamos explorar outro hábito esquecido pelo tempo, outra curiosidade que vai mudar a forma como você enxerga a história, garantindo que você esteja sempre um passo à frente no seu conhecimento e pronto para compartilhar fatos que vão surpreender qualquer um, porque a nossa missão é justamente essa: tornar a história um tema vibrante, urgente e acessível, conectando você ao passado de uma forma direta, sem filtros e com muita energia, porque acreditar que o passado é algo morto é o maior erro que alguém pode cometer, pois ele está vivo, presente em cada hábito nosso, em cada arquitetura que admiramos e em cada estrutura da nossa sociedade, esperando apenas para ser revelado através de uma narrativa que respeite a sua inteligência e alimente a sua curiosidade insaciável por saber mais, entender mais e participar dessa jornada histórica que nunca termina, pois cada revelação é apenas o começo de uma nova pergunta, uma nova investigação e um novo mergulho nessa fascinante e inesgotável história da humanidade. E lembre-se, a próxima vez que você reclamar de qualquer pequena inconveniência no seu dia, lembre-se daquele nobre medieval em sua garderobe, pendurado sobre um abismo, cercado por vapores tóxicos e tentando manter a dignidade enquanto a vida acontecia lá embaixo, pois isso te dará a perspectiva necessária para encarar qualquer desafio com um sorriso no rosto e a consciência de que, apesar de tudo, estamos vivendo na melhor época possível para estar vivo, desfrutando de confortos que os reis mais poderosos da história teriam trocado todos os seus tesouros para ter. E é esse sentimento de valorização do presente que queremos cultivar em você, junto com a busca incessante por conhecimento, porque entender o passado é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais poderosa que temos para apreciar e construir o nosso futuro. Então, continue conosco, continue curioso e, acima de tudo, nunca pare de questionar como chegamos até aqui, porque a resposta é sempre mais surpreendente, mais complexa e mais fascinante do que qualquer coisa que você já tenha lido nos livros tradicionais. E é por isso que estamos aqui, para trazer essa verdade nua e crua para você, de forma única, coesa e cheia de impacto, vídeo após vídeo, revelação após revelação, construindo uma comunidade de apaixonados pela história real, pela história que aconteceu debaixo dos nossos narizes e que, graças ao nosso canal, agora está ao alcance de todos. Por fim, o que nos resta é a certeza de que a curiosidade é o motor da descoberta. E enquanto houver histórias escondidas nas sombras dos castelos medievais, nós estaremos aqui para iluminá-las, trazendo à tona tudo o que o tempo tentou apagar. E com a sua ajuda, com o seu engajamento e com a sua vontade de aprender, vamos continuar a desvendar os mistérios mais profundos do passado, transformando o conhecimento em uma arma contra a ignorância e em uma ponte para a compreensão de que somos todos parte de uma longa e contínua história de persistência, inovação e, muitas vezes, de sobrevivência extrema. Então, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por fazer parte desse projeto e prepare-se, pois o próximo episódio será ainda mais instigante e revelador, mantendo o padrão de qualidade, energia e surpresa que você já espera do nosso canal. E vamos juntos, porque a história espera por você.